Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos fazer a correção do PET volume 3, é o plano de estudo tutorado do 9º ano do ensino fundamental. Essa é a semana número 3, que trouxe como unidade temática a álgebra, conteúdos relacionados, fatoração, simplificação de expressões algébricas e produtos notáveis. Na realidade, nós vamos trabalhar aqui com equação do segundo grau, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo, se possível compartilhe esse vídeo com seus colegas. Então, equações de segundo grau. É toda equação que a gente consegue colocar nesse formato. ax² mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e a condição é que o a seja diferente de zero. Tá? Então, a gente tem aqui essa carinha como sendo da equação do segundo grau. O a acompanha o x², o b acompanha o x e o c é o termo sozinho. Essa equação ela pode vir na forma completa. O que seria na forma completa? O a, o b e o c são números diferentes de zero. Tá? Lembrando que o a acompanha o x², o b acompanha o x e o c é o termo sozinho. Então, nessa equação aqui, quem está acompanhando o x²? Bom, quando não tem ninguém, a gente fala que é 1. Então, a vale 1. Quem está acompanhando o x? Mais 5. Então, o b vale 5. O termo sozinho é o 6. Então, o c vale 6. E temos também as equações na forma incompleta. Como assim na forma incompleta? Bom, primeiro caso, o b pode ser 0. Lembrando que o b é aquele carinha que acompanha o x, tá? Então, quem está acompanhando o x²? Não tem ninguém, é 1. Então, o a vale 1. O b acompanha o x, mas não tem b. Então, o b é 0. E o termo sozinho aqui é o c, que vale menos 16. A gente até poderia colocar aqui que o b é igual a 0. Certinho? Depois, pode acontecer do c ser igual a 0. Pode acontecer aqui do c ser igual a 0. Então, quem está acompanhando aqui o x² é 1, então o a vale 1. Quem acompanha o x, menos 7, então o b vale menos 7. O c não tem. Se o c não tem, a gente poderia colocar aqui que o c é igual a 0. E na outra, nós temos o b igual a 0 e o c também igual a 0. Então, quem está acompanhando o x² aqui é o 3, então o a é igual a 3. E poderíamos dizer que b é igual a c, que é igual a 0. Tá? Então, o a acompanha o x², o b acompanha o x e o c é o termo sozinho. E o mais importante aqui, que nós vamos ver, é como resolver equações do segundo grau. Né? Então, a gente vai aprender a resolver esse tipo de equação aqui, completa ou incompleta. Então, o a vale 1, que é quem acompanha o x², o b vale 5 e o c é o termo sozinho, que vale 6. Então, para resolver uma equação de segundo grau, anotem aí. A gente vai utilizar essa fórmula, que é a fórmula do delta, b² menos 4ac. E depois que a gente achar o valor desse triângulo, que é o nosso discriminante chamado de delta, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, que vai levar a gente para o valor do x. Tá? E tudo vai ocorrer basicamente, num primeiro momento, em cima desse carinha aqui, em cima do delta. Né? Porque ele não pode ser negativo, né? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, se ele for igual a 0, a gente vai ter dois valores para x, porém são iguais. x' é igual a x². Se o delta for maior que 0, se ele for positivo, a gente vai ter dois valores para x, né? x' e x², porém eles são diferentes, dois valores diferentes, dois valores distintos. E se o delta for menor que 0, não possui raízes reais para x, nós não vamos encontrar valores reais para x. Como é novidade para vocês, vamos para o que interessa, vamos resolver. Tá? Vamos procurar fazer até um passo a passo. Então, determine os valores dos coeficientes a, b e c nas equações do segundo grau abaixo, classifique-os em completa ou incompleta e encontre suas raízes observando os exemplos anteriores. Então, vamos lá. Quem é o a?
O A acompanha o x ao quadrado, vale 1. O B acompanha o x, vale menos 10. O C é o termo sozinho que vale 21. Como os três valores são diferentes de zero, eu posso afirmar que essa equação ela é completa. Então já achamos os valores dos coeficientes. Respondemos se ela é completa ou incompleta, e agora vamos achar as raízes, ou seja, achar os valores de x. Primeira coisa é ir atrás desse discriminante aqui, do delta. B ao quadrado menos 4ac. Vamos substituir? O b é menos 10, então está aqui, menos 10, só que fica ao quadrado. Menos 4, o a é 1, o c é 21. Então, a gente tem aqui delta igual 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. 4 vezes 21, 84. Menos vezes mais, menos. Então, delta deu 16. Vamos para a fórmula agora do x. A fórmula do x é essa aqui, ó, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, o x é igual menos da fórmula. O b é menos 10, então menos vezes menos vai virar mais. Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 16. Né? Vai ficar assim, poderia colocar 4 direto, que eu vou fazer depois assim. 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Então, o x vai ser 10, mais ou menos, raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2. Logo, o nosso x' vai ficar assim, ó, 10 mais 4, dividido por 2, que dá 14 dividido por 2, que dá 7. E o x duas linhas vai ficar 10 menos 4 sobre 2, 6 sobre 2, que vai dar 3. Então, a solução aqui seria 3 e 7. A gente tem dois valores para x. Tranquilo, não é? Vamos para B? Vamos lá, olha só. Quem é o A? Quem acompanha o x ao quadrado. Então, tem um menos aqui, então menos 1. O B acompanha o x, 14. O C, o termo sozinho, menos 49. Como os valores são diferentes de zero, a gente pode falar que a equação está na forma completa. E vamos resolver. Então, primeiro a gente vai puxar aqui o valor do delta, b ao quadrado menos 4ac. E eu tenho delta igual b ao quadrado, o b é 14, então 14 ao quadrado menos 4 vezes o a é menos 1, vezes o c que é menos 49. Então, delta vai ser igual 14 vezes 14 dá 196. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 4 vezes 49, bom, 4 vezes 9, 36, vai 3. 4 vezes 4, 16, com 3, 19. Então, a gente chega à conclusão aqui que o delta vai valer 0. Agora, a gente vai para a fórmula do x. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Menos da fórmula. O b é 14, então vai ficar menos 14, né? Porque o menos da fórmula prevalece. Raiz de delta, raiz de 0, que é 0, sobre 2 vezes a, 2 vezes menos 1, que vai ficar menos 2. Então, o x vai ficar igual a menos 14, mais ou menos 0, não precisa colocar, né? Menos 14 dividido por menos 2, que vai dar 7. Então, só tem um único valor para x, né? Então, nosso x ele vale 7. Então, a solução aqui vai ficar só o 7. Então, nós resolvemos aí a letra A e a letra B, que são equações na forma completa, e conseguimos descobrir quanto vale os valores do nosso x. Continuando, item C, vamos pegar aqui, ó, o A acompanha o x ao quadrado, vale 1. O B acompanha o x, vale menos 2. O C é o termo sozinho que vale 5. Como são valores diferentes de zero, a gente pode afirmar que a equação está na forma completa. E agora vamos resolver. Vamos lá, vamos pegar primeiro aí o discriminante delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, eu tenho o b que vale menos 2, só que ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o 5, que é
vezes o c, que é 5. Delta é igual a 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Logo, delta vai ficar igual a menos 16. Bom, delta negativo eu nem preciso continuar a conta, porque olha o que vai acontecer no x. Vai ficar menos b, mais ou menos a raiz de delta, né? Sobre 2a. X é igual a menos da fórmula, o b é menos 2, menos vezes menos mais ou menos a raiz quadrada de menos 16. Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, 2. Só que a raiz quadrada de menos 16 não é um número real. Isso aqui não pertence aos números reais. Então não dá para continuar, não existe raiz quadrada de número negativo. Então não existe valor para x, a solução ela fica vazia. Então toda vez que eu chegar num delta negativo, eu já posso colocar que a solução ela é vazia. Nem precisa ir para a fórmula do x. Certinho? Bom, letra D. Vamos pegar aqui os coeficientes, né? Vamos começar aqui com o a primeiro. Vale 1, acompanha o x ao quadrado. O b também vale 1, acompanha o x. O c é o termo sozinho que vale menos 12. E agora vamos para o delta. Então, delta é igual a b ao quadrado, menos 4ac. O b é 1, então 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que também é 1, vezes o c, que é menos 12. Então, delta é igual a 1 ao quadrado, 1. 4 vezes 12, 48, só que menos vezes menos, mais. Tomar muito cuidado com os sinais. 1 mais 48, 49. Achamos o valor do delta. Agora sim eu consigo achar o valor do x. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, x vai ser igual a menos da fórmula. O b é 1. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Raiz quadrada de 49, todo mundo sabe aí que vale 7. Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, que dá 2. X' vai ficar assim, menos 1 mais 7 sobre 2. 7 menos 1, 6. Dividido por 2, 3. X duas linhas, a gente usa o sinal de menos, né? Então vai ficar menos 1, menos 7, que dá menos 8 sobre 2, que vai ficar menos 4. Então a nossa resposta aqui vai ficar menos 4 e 3. Tranquilo, né? Essa foi a letra D. E agora nós vamos ter pela frente aí equações na forma incompleta, né? Faltou escrever aqui, né? Essa equação aqui, ela está na forma completa. Então, em diante agora, nós vamos ter algumas equações na forma incompleta. Pode resolver pelo mesmo processo? Pode. Mas dá para fazer usando fatoração, que é muito mais prático e mais simples, tá? Então, nesse caso, olha só o que vai acontecer. O a é igual a 1, né? Acompanha o x ao quadrado. O b vale 8, acompanha o x. O c não tem, então ele vale 0. Então a equação está na forma incompleta. Pode fazer o delta, achar x' x duas linhas, igual nós fizemos no slide anterior. Ou pode usar a fatoração. Eu vou na fatoração, tá? Vamos lembrar um pouquinho de fatoração. Eu tenho aqui x ao quadrado mais 8x igual a 0. Então vamos fatorar? Eu tenho x nos dois termos, então vamos colocar o x em evidência. X ao quadrado dividido por x dá x. 8x por x dá 8. Isso é igual a 0. Ah, muito difícil. Não, não é. Tá? Tem x nos dois termos, então o x é o fator comum. X ao quadrado por x dá x, 8x por x dá 8. Qual é a vantagem? Eu tenho aqui agora uma multiplicação, e essa multiplicação tem que ser igual a 0. Para essa multiplicação ser igual a 0, eu tenho duas situações. Esse cara aqui, ele tem que ser 0. Então tá aí, x igual a 0. Minha primeira resposta, né? Porque 0 vezes qualquer valor vai dar 0. Ou esse cara aqui tem que ser 0. X mais 8 igual a 0, logo eu tenho x igual a menos 8, que é o meu x duas linhas. Então a resposta está pronta, 0 e menos 8 e 0. Bem prático. Já na letra F, a ideia vai ser a mesma, tá? Vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. O A é igual a 1, né? Acompanha o x ao quadrado. O B acompanha o x, como não tem x é 0. O C é o termo sozinho que vale menos 81.
Como b é zero, essa equação também está na forma incompleta. Só que é diferente dessa, né? Aqui o c era igual a zero e aqui o b é igual a zero. Então o processo para resolver vai ser um pouquinho diferente. Eu tenho aqui que x ao quadrado menos 81 é igual a zero. Eu posso fazer delta, eu posso achar o valor de x em x duas linhas. Só que nesse caso eu vou isolar o x. Ele está sozinho. Então a gente vai fazer assim, ó, x ao quadrado igual 81, troca de membro, troca de sinal. Troca de operação. Era menos, vira mais. Potência, também vou trocar de membro. Só que quando a potência troca de membro, troca de operação. O inverso da potência é a radiciação. Então vai ficar raiz quadrada de 81. Só que eu estou vindo de uma equação de segundo grau, então isso aqui pode ser positivo ou negativo. Mas por que positivo ou negativo? Porque na realidade eu posso ter até duas respostas, né? Raiz quadrada de 81 é 9. Então o x' eu falo que é menos 9, o x duas linhas eu falo que é 9. Professor, não entendi ainda por que do mais ou menos, né? O mais ou menos é por causa disso aqui. Que número elevado ao quadrado pode ser 81? Esse carinha que está aqui, esse x, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Então o x em si ele pode ser mais 9, também poderia ser menos 9. Tá? Se quiser fazer com delta, pode fazer, né? Verifica se vai dar certo ou não. Tá? Tem que dar o mesmo resultado. Então, continuando aqui, nós vamos ter o seguinte, letra G, outra equação na forma incompleta, né? O A acompanha o x ao quadrado, vale 3. O B acompanha o x, vale menos 15. O C não tem, ele vale 0, então a equação está na forma incompleta. O que eu vou fazer? Usando a fatoração. Tá? Tem x nos dois termos, então eu vou colocar o x em evidência, vai ser o meu fator comum. Só o x é fator comum? Não. Eu também poderia pegar o 3 como fator comum. Mas se não quiser pegar o 3, não tem problema. O ideal seria usar isso aqui, ó. 3x é o fator comum. 3x ao quadrado por 3x, x. 15x por 3x, 5. Esse seria o ideal. Porém, como você está aprendendo a matéria agora, a gente pode fazer só com o x, não tem problema nenhum. Tá? O interessante é enxergar aqui, ó, tem x nos dois termos. Então vamos usar o x como fator comum. 3x ao quadrado por x vai ficar 3x. 15x por x vai ficar 15. Isso é igual a zero. Para essa multiplicação ter um resultado zero, eu preciso que esse carinha seja zero. Então x é igual a zero, minha primeira resposta já. Ou que esse carinha seja zero. 3x menos 15 igual a zero. Aí eu resolvo. 3x igual a 15, né? Troca de membro, troca de operação. E no final eu tenho 15 dividido por 3, né? Está multiplicando, passa dividindo. Então o x aqui vai ser igual a 5. Minha solução vai ficar 0 e 5. Beleza? Se tiver dúvida, só deixar nos comentários, tá? E a letra H, usar a mesma ideia. 4x ao quadrado menos 49 igual a 0. O A acompanha o x ao quadrado, né? Vale 4. O B acompanha o x, não tem, é 0. O C é o termo sozinho que vale menos 49. Eu repeti a equação aqui, nem precisava. Então, como o B vale 0, a equação está na forma incompleta. Se encontra na forma incompleta. Para resolver, eu vou apenas isolar o x. Então, vamos fazer assim, ó. 49 troca de membro, troca de operação, mais 49. O 4 está multiplicando, troca de membro, troca de operação, passa dividindo. Potência, troca de membro, troca de operação, vai virar raiz quadrada de 49 sobre 4. Lembrando que pode ser positivo ou negativo. Logo, nós temos que o x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 4, 2. Então, pode ser menos 7 meios e pode ser mais 7 meios. Então, esse foi o item H. Para finalizar a correção da semana número 3, está faltando aí a letra I e a letra J. Então, vamos lá.
Coeficiente A acompanha o x ao quadrado, é 1. Coeficiente B acompanha o x, é menos 2. Coeficiente C é o termo sozinho, que vale 1. Como os valores são diferentes de zero, nós temos aqui uma equação na forma completa. E vamos resolver. Como é completa, eu só vou no delta. Tá? P ao quadrado menos 4AC. Tem outra maneira? Tem, chamada soma e produto. Qualquer coisa você dá uma pesquisada. Mas por enquanto a nossa ideia aqui é trabalhar com o delta. O B é menos 2, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 1 também. Então o delta vai ser 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1, 4. O delta é igual a 0. Fórmula do x, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Menos da fórmula, o b é menos 2, então menos vezes menos, mais. Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 0, é 0. 2 vezes a, 2 vezes 1 é 2. Então vai ficar x igual a 2 sobre 2. Logo, x é igual a 1. E eu só tenho um valor para x, que nesse caso é justamente o 1. E para finalizar, então, letra J, coeficiente A, 2. O B acompanha o x, menos 1. O C, o termo sozinho, menos 10. Como os valores são diferentes de zero, a equação ela se encontra na forma completa. E vamos para o delta. B ao quadrado menos 4AC. O B é menos 1. O A é 2 e o C é menos 10. Então, tem aqui delta igual 1 ao quadrado, 1, menos vezes menos, mais. 4 vezes 2, 8, vezes 10, 80. Então, o delta vai ser igual a 81. Vamos para a fórmula do x, que é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, o x vai ser igual ao menos da fórmula. O b é menos 1, menos vezes menos, mais. Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 81 vale 9. Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 2, 4. X', 1 mais 9 sobre 4, ou seja, 10 sobre 4. X duas linhas, 1 menos 9 sobre 4. Menos 8 sobre 4, que dá menos 2. Aqui a gente pode simplificar por 2. Né? Vamos simplificar, deixar um pouquinho mais simples. Vai ficar 5 meios. E a resposta vai ser, então, menos 2 e 5 meios. Assim a gente encerra a semana número 3. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Tá? Se possível, compartilhe esse vídeo com seus colegas. E até a semana que vem com a correção da última semana do PET 3, né? Que corresponde à semana número 4. Um grande abraço e um bom estudo.